Bem, amigos da Alvorada Cultural, mais um dia da Bienal do Livro e da Leitura, Bienal Brasil. Seguramente não é a maior Bienal do Brasil, mas é a mais popular. Aqui não se cobra ingresso, aqui não se cobra estacionamento e tem ônibus na porta. Vamos lá, vamos entrevistar escritores, leitores, amantes da leitura, do mundo das ideias e do pensamento. Bora! Como que está, Marco? Como está essa Bienal? Muito bem, a Bienal está aí lutando para se consolidar. O fim de semana foi muito bom, muita gente, e acredito que faltou um pouco de divulgação e de atrativos para a semana, para trazer as escolas, né? Mas assim, sei que foi muito difícil realizar a Bienal, então assim, eu vejo que está tentando. Tem algumas coisas que aí precisam ser melhoradas e tudo, mas estamos aí no caminho. É importante que ela persista. Legal. Me fale de sua obra. Quantos títulos publicados, Marco? Eu tenho 7 títulos publicados. Todo infantil? Todos infantis. Meus textos são narrados em versos. Tem o Paradeiro do Padeiro, que é o meu carro-chefe, é o livro que mais assim, foi adotado aqui, né? Nas escolas. Que é esse livro. Aí você faz oficina na escola, conta como que é esse processo. Esse livro originou uma oficina que eu chamo Enquanto a Massa Assa. E a oficina acontece, ela tem uma duração de aproximadamente 1 hora, e eu preparo uma massa de um bolo enquanto conto a história do padeiro. E quando essa massa vai ao forno, enquanto a massa assa, eu converso com as crianças sobre processo criativo, converso sobre as minhas outras histórias, conto as histórias das histórias, porque cada história tem uma história por detrás. Sempre. E a conversa vai fluindo dessa maneira, abre espaço para as perguntas das crianças, e ao final, com a massa já assada, o bolo já assado, nós dividimos um lanche ali e encerramos o encontro. E é sempre muito bacana. Você mata a fome de histórias e a fome literal também. E a fome literal também, porque o cheirinho vai crescendo dependendo do ambiente, o cheirinho vai invadindo o ambiente e aí vai criando aquele clima. Então fica tudo muito gostoso. O velho clima de contação de história, claro, né? Minha avó contava história pra gente na cozinha da fazenda. Então assim, eu acho que eu absorvi um pouco disso. E esse livro, O Paradeiro do Padeiro, é em homenagem ao meu avô. Então tem toda essa coisa poética de reunir as crianças ao redor do fogo para contar a história. E é isso. Uma coisa que se repite desde a pré-história. Sim. Me diga quem são os seus referentes, aqueles escritores que você admira. Olha, são várias fases. Assim, da literatura infantil, eu cresci na época em que Monteiro Lobato era a grande estrela, e eu absorvi muito a literatura do Monteiro Lobato porque eu me identificava muito. Eu morava na Vila Planalto, aqui em Brasília, então a Vila Planalto, nos anos 70, nos anos 60, ela era como uma grande fazenda. E ali eu me identifiquei muito com Monteiro Lobato. E com o passar do tempo eu fui absorvendo outra literatura, uma que foi muito importante na minha adolescência. Algumas pessoas questionam muito a qualidade do escritor, mas para mim foi muito importante, foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Porque eu mergulhei numa fantasia fantástica. E depois cresci e mergulhei também em 100 Anos de Solidão. Então ali me abriu o horizonte de que a literatura ela pode brincar com a imaginação. E ali eu comecei a ver que eu poderia, as minhas ideias que antes me pareciam loucas, elas começaram a me parecer viáveis. Cada vez mais viável, e aí eu fui me influenciando. Claro. E aí depois do rock and roll eu descobri o Bukowski. E aí foi assim, então são vários autores preferidos. Pode crer. Me fale desses novos projetos, o que vem por aí? O que vem por aí é um livro com o qual eu fui premiado ano passado pelo selo Off Flip, no concurso do paralelo à Flip, de Paraty, que é a história A Fuga dos Sapatos. Então é uma história assim, muito divertida, é um conto infanto-juvenil. Ele foi ilustrado pelo meu irmão Marcelo Miranda, que é meu parceiro em alguns livros. E a história era para chegar agora na Bienal, mas eu acredito que ela vai chegar na semana seguinte. Então eu vou fazer o lançamento pós-Bienal. Mas vem aí A Fuga dos Sapatos. E em abril de 2007 vai sair Fábricas, um livro infantil Fábricas, publicado pela Franco Editora, de Juiz de Fora. Bom, os meus contatos, claro, Facebook, né, Marco Miranda 100 no Facebook. E eu não tenho uma página específica ainda, mas é basicamente no Facebook e no meu e-mail, chapeugrande@gmail.com. Chapéu Grande é um personagem que eu tenho que é o meu selo também literário. E eu pretendo publicar algumas obras por ele.
Estamos na terceira Bienal Brasil, no estande do Celeiro Poético, onde tem uma poetisa que está lançando seu livro, o livro Escalafobética. Essa Bienal está sendo ótima nos finais de semana, porque no início da semana está sendo um pouco dolorosa, bem sofrida. A crise está se sentindo, né? É, a crise está assim. Eu vejo as pessoas saindo com sacolas e sacolas de livros, mas assim, aqueles livros de 5, 10 reais, aqueles livros muito de adolescente, a gente que tem essa proposta independente, a gente vende pouco. As pessoas não estão muito interessadas, é mais aquele livro mesmo, sabe? Livro de todo mundo, que todo mundo gosta. Popular. Popular, aquelas coisas bem de editora mesmo, bem fácil, de linguagem fácil, sabe? Quantos títulos publicados, Noelia, com este? 3. Me fale um pouco de Escalafobética. O Escalafobética é o segundo de uma trilogia que começou com a Atarantada. Eu lancei em 2009, o Escalafobética é o segundo e o terceiro vai ser lançado provavelmente em 2017. O Escalafobética continua na mesma linha da Atarantada, a mesma temática, que é aquela coisa da paixão, do desejo, aquele assombro diante do viver, né, que é uma coisa, existir, angustia o tempo inteiro a gente, né, ao mesmo tempo é maravilhoso viver. Então, assim, é sempre minha temática é sempre em volta disso, dessas coisas bem femininas também, sentimentos bem apaixonados, de amor, de saudade. Eu falo um pouco também, tem um poema para minha mãe que faleceu, no Atarantada tem um para o meu pai que também faleceu. Então, assim, tem um pouquinho de crítica social, mas, assim, basicamente eu falo de paixão. Nossa audiência, eu acho que nossa audiência vai gostar de um poema que eu nem vou ler, como você disse. Eu vou até contar uma historinha, porque poeta é um bicho meio doido, né? Eu estava na missa de 1 mês da minha mãe, de falecimento da minha mãe, e aí o padre, em determinado momento da missa, o padre levanta os braços e fala: "Eis o mistério da fé". E eu já estava meio encaminhada num poema erótico, levemente erótico, porque o meu erotismo é bem sutil. E aí eu falei, gente, eu vou misturar esse negócio, vai ficar meio erótico religioso, eu vou fazer um negócio meio... E aí fiz um poema chamado Eis o Mistério da Fé. Eu vou falar. Vira e mexe, estás aqui a me abraçar, com teus braços compridos e mãos que me cabem, mãos que me cobrem. Vira e mexe, estás aqui a me procurar, com teu corpo gigante e tua boca generosa que me investiga. Vira e mexe, estás aqui comigo, a sorrir e a cobiçar um gozo abençoado que os anjos aplaudem de pé. E eu viro e mexo, porque creio em nós. Eis o mistério da fé. Eis o mistério, Noelia. O Brasil está dividido em 2, né? E eu estou na metade que está sofrendo, na metade triste, na metade que está um pouco sem rumo, sem perspectiva para o futuro, sabe? Eu estou muito triste, porque eu estou achando muito difícil derrubar esse governo golpista. Estou achando muito difícil a gente conseguir derrubar essas medidas todas que ele nos impõe. Sabe? Então eu tô assim, olha, eu tô muito desanimada. Tem gente até mais otimista do que eu, assim, não, vamos conseguir, tal, mas eu confesso que eu dei uma desanimada depois que esse temeroso entrou, sabe? É difícil. Você acha que a República está em perigo? Acha que os estados da República estão prostituídos com o sistema econômico, financeiro? Eu acho, porque agora os empresários estão com tudo na mão, então eu acho que eles são meio corruptores, né? Corruptos e corruptores, então eu acho que a gente está em perigo, sim. Eu acho que a gente vai perder coisas, vai perder nosso pré-sal. A gente está em grande perigo, a gente está em estado de emergência, sabe? E eu queria saber tanto que poderia nos ajudar, além de nós mesmos, fazendo movimentos e todo mundo entrar e fazer, ir lá e, sabe, dizer não quero. Se tivesse outros, sei lá, alguns países, eu penso até em intervenção de algum outro país aqui para nos salvar. Eu acho que a gente está no SOS. É otimista você, Noelia? Não sou muito otimista. Eu sou, mas quando eu baixo o pessimismo, meu filho, para se tirar... Teu lado racional não é muito optimista, não? Eu já tenho uma tendência à melancolia, né? Eu sempre tive a tendência à melancolia. Então, quando cai aquela tristeza, aí, menina, eu já viajo, né? Eu já fico bem triste mesmo.
Olha, eu tenho uma página no Facebook chamada Atarantada, tem a minha página pessoal, Noélia Ribeiro, e eu tenho uma página chamada Atarantada, onde eu coloco meus poemas, vou sempre alimentando lá com alguns poemas, algumas fotos minhas. Eu não tenho site ainda, porque eu sou preguiçosa, ainda não investi há um ano não, muito mais, que eu quero fazer meu site, mas eu ainda não investi. Então, basicamente, me encontra no Facebook. Eu estou sempre no Facebook. Eu olho todos os dias no Facebook. Então, se alguém falar comigo, me pedir amizade, vai me encontrar. Eu estou presente lá no Facebook. E tem meu e-mail, se quiser falar, que é nmariarsilva@hotmail.com. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quirón. Boa leitura! A série A Chave dos Mundos é uma hexalogia clássica e no estilo medieval que conta a história de duas irmãs gêmeas separadas ainda bebês com os pais devido a uma perseguição. Salvas, elas passam a viver em duas vilas élficas isoladas sem saber da existência uma da outra por 17 anos, onde uma se torna guerreira e a outra sacerdotisa. Após esse período, uma delas, a guerreira, começa então a ter pesadelos, sonhos e decide fazer uma jornada procurando respostas. E aí ela encontra amigos diferentes, inimigos que mostram que ela não é invencível, descobre parte de uma profecia onde ela e a irmã desconhecida participam, são envolvidas e passam a se conhecer como irmãs devido à magia que existe entre elas, mesmo estando muito distantes uma da outra. E aí vai toda uma jornada até o reencontro da família. A partir daí, para trazer paz e equilíbrio ao mundo delas, elas precisam unir 5 povos que estão afastados por centenas de anos. E também, depois dessa união, elas vão conseguir condições de atravessar outros mundos e lá buscar os itens necessários para trazer paz a todos eles. E o primeiro dos mundos é o mundo dos dragões. E aí a história continua. Quanto tempo levou esse projeto desde que concebeu a ideia até que ficaram pronto? Foi uma coisa meio atípica. Eu tive 3 sonhos. Esses sonhos se repetiram durante mais de 2 semanas, todas as noites. E eles vinham sempre na mesma sequência. Só pararam de ocorrer quando eu comecei a escrever os livros. E aí eu gastei 1 ano e 11 meses na escrita dos livros. Eu escrevi 6 livros em 1 ano e 11 meses. Que legal! E novos projetos, o que vem por aí? Tem um novo projeto, também na literatura fantástica, com um pouco mais de magia, e, aliás, com bastante magia. Só que esse ainda está no primeiro livro, está começando e é bem bacana. O meu Instagram é Zeca Machado, escritor, _ escritor. A fanpage, a página do Facebook da Chave dos Mundos é A Chave dos Mundos _Zeca Machado. Terceira Bienal Brasil, Denise Barbosa lançando seu último livro, Balada 80. Como que está, Denise? Bem. Fale um pouquinho sobre esse seu último título. Olha, esse livro é a história de uma menina de 15 anos de idade que é transportada para os anos 80 e conhece a própria mãe. E ela passa por aventuras incríveis, conhece mais sobre a década, como os jovens viviam naquela época, inclusive sem celular, né? E isso, sem incrível para eles, incrível, né? E ela volta assim encantada, e eu não posso fazer um spoiler aqui. Se encontra com a mãe, já tá bom. Imagina as confusões que deve ser, né? Quanto tempo levou esse projeto? Que demorei para escrever? 5 meses. Escreveu em 5 meses e depois para publicar? Muito tempo. Aí foi mais difícil, né? Foi muito tempo, passou ainda pelo Wattpad, pelo Kindle. Aí a editora viu e gostou. Você foi uma das escritoras escolhidas nas redes sociais. Sim. E você está confiante que você consiga, através das redes sociais, impor seus livros? Sim, claro. É poderosíssima, né? É uma vitrine.
a rede social, todos eles, Facebook, Twitter, Instagram. No meu caso, o Instagram está sendo muito bom para divulgar livro. Como funciona o teu processo criativo? Você escreve no computador ou no papel? Computador. De manhã, à tarde ou à noite? À noite porque eu trabalho. Então de manhã eu estou correndo, fazendo meus exercícios físicos. Aí à tarde eu estou na Vara da Infância e da Juventude, que é onde eu trabalho. Você é conselheira? E à noite eu consigo escrever. E novos projetos, o que vem por aí? Agora tem um novo livro, que é o spin-off desse Balada 80, que é o Diário de uma Fã. Eu tirei uma personagem daqui, a Babi, que aparece em alguns capítulos, e contei a história dela. Ele está no Kindle agora, né? Ainda não está em versão impressa. Facebook, Denise Barbosa, escritora. Instagram, Denise Barbosa CL. E o Twitter, Denise Escritora. E tem meu e-mail também, denisebarbosaescritora@gmail.com. Sucesso, Denise. Obrigado.